Graças a Deus por estarmos juntos novamente nesse estudo bíblico. Colossenses capítulo 3, no verso 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A igreja é composta de pessoas. Pessoas são pessoas. Cada um de nós traz um histórico, traz um contexto de vida, uma formação de educação e precisamos nos ajustar dentro do corpo de Cristo. Pessoas são diferentes e dentro do corpo de Cristo, dentro da congregação, há pessoas com diferentes experiências de vida, pessoas com opiniões diferentes, pessoas com maturidades diferentes, pessoas com informação e educação diferente. Algumas pessoas são mais lerdas, devagar, em fazer morrer a velha carne, a velha natureza, e se revestir do novo homem. Outros têm orgulho porque foram mais abençoadas, ou porque se libertaram de certas vidas passadas que a envergonhavam, e agora se tornam orgulhosas por serem alguma coisa, ou pensar serem alguma coisa. E ainda no nosso meio há pessoas um pouco mais críticas, um pouco mais exigentes, e até aqueles que são briguentos por tudo e por qualquer coisa e qualquer detalhe. Tem aquelas pessoas que têm manias, têm vícios de algumas coisas, algum toque diferente, e são pessoas que têm temperamentos diferentes. Reclamam do ar-condicionado, reclamam de uma janela aberta, de um tapete colocado fora do lugar. São pessoas. E assim como numa família, assim também dentro da igreja. Em resumo, as pessoas são assim mesmo. São pessoas que têm imperfeições. Cada um de nós, na sua forma e no seu grau, principalmente. Paulo exorta aqui os cristãos a suportar uns aos outros. E suportar, nós vamos ver que vai muito além daquilo que imaginamos de tolerar e de fazer vistas grossas. Suportar uns aos outros, Paulo está querendo ensinar na prática aquilo que nós temos aprendido na teoria sobre a pessoa do Senhor Jesus, que devotou e demonstrou todo o amor lá na cruz do Calvário para nós pecadores. Mas por que Paulo se preocupa tanto com este ponto? Será que eu não posso viver minha vida cristã no meu canto quieto? Veja que a igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo influenciada por um grupo de falso ensino, o gnosticismo, que tinha um ensino sobrenatural, onde todos os caminhos levavam a Deus e que a pessoa podia desenvolver o seu dom espiritual. Com isso criava então partidos, divisões dentro do corpo de Cristo e criando uma certa vaidade entre as pessoas. Uns eram mais invejosos que os outros, pois eu tinha uma certa revelação, eu tinha mais sensibilidade, eu era mais sensitivo à voz de Deus. E estas coisas falsas colocadas por estes hereges estava criando um clima muito ruim dentro da igreja. E uma igreja dividida, uma casa dividida, não subsiste. Note que para sermos capazes de suportar uns aos outros, há qualidades que já destacamos no verso 11 e 12. Estas qualidades que precisamos da parte de Deus para ajudar a suportar uns aos outros, a termos uma convivência espiritual e sadia. Precisamos ter humildade, mansidão, longanimidade,
nos revestir de entranhas de misericórdias, afetos, bondade, sem as quais não vamos conseguir conviver uns com os outros. São qualidades espirituais que precisamos buscar na palavra de Deus. Suportar uns aos outros é suportar de modo gracioso gestos, respostas, às vezes atravessadas, de pessoas que muitas vezes estão ainda em processo de conversão no nosso meio. A palavra aqui em destaque, suportai-vos uns aos outros. Este suportar, anekomai, esta palavra no original escrito no grego, ela traz o aguentar, talvez a melhor tradução, seria apoiar, incentivar. Também denota correção, disciplina. E essa disciplina, esta correção, é aquele tempo, é aquela oportunidade que nós damos para aquela pessoa que está chegando no nosso meio ou que está atravessando uma crise. Ter a oportunidade dela própria reconhecer o seu próprio erro com o nosso apoio, sendo suportado por nós. Esta pessoa reconhecer seu erro, reconhecer a sua infantilidade e assim poder crescer, corrigir. Isso sim, vem a ser então um suportar. Como nós somos lerdos, devagar em estender a mão para o irmão, em compreender e notar a dificuldade que aquela pessoa está passando. Claro que o nosso relacionamento na igreja não pode ser periférico. O nosso relacionamento uns com os outros não pode ser superficial. Afinal de contas, nós pertencemos ao mesmo corpo e precisamos uns dos outros. Sim, nós temos dificuldades em nos relacionar, mesmo em casa, com marido e mulher, os filhos, familiares, quiçá então dentro da igreja, nós temos esta dificuldade. E essa dificuldade advém porque cada um de nós traz o seu histórico, a sua cultura, a sua formação educacional. E tudo isso contribui para que tenhamos este atrito tolerável do início. Mas precisamos, com a ajuda do Senhor e da sua palavra, crescermos juntos e aprendermos. Provavelmente nós tenhamos receios de nos relacionarmos, nos aproximarmos uns dos outros, talvez porque vão descobrir as nossas fraquezas, então nós preferimos manter aquela distância, manter aquele mecanismo de defesa, afastando as pessoas para que elas não venham muito perto, venham descobrir as nossas fraquezas, as nossas mazelas. É o partilhar da vida, do corpo de Cristo, deste organismo que faz toda a diferença entre uma organização, uma empresa. Nós somos corpo de Cristo e precisamos aprender a conviver uns com os outros. Quando somos rápidos demais em criticar, em apontar o erro do outro, ou os maus hábitos, ou a formação defeituosa daquela personalidade, quando fazemos isso de um modo indiscriminado, jogando na cara um dos outros, ou até ignorando e tratando de uma maneira indiferente e fria, nós vamos contribuir para um clima de julgamento, para um clima de críticas em nosso meio. E isso não é nada bom. Quando ficamos irritados com o irmão, ou irados com alguma atitude, e não vamos tratar com esta pessoa, nós vamos contribuir de alguma forma para a discórdia e semeando assim a divisão no nosso meio, criando panelas, criando grupos isolados. Quando isso acontece, nós não vamos a lugar nenhum, pior ainda. Há um texto que nós podemos ler, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 7, que diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros,
Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vós que sois espirituais, maduros, de muito tempo de igreja, que já ouviu vários estudos e pregações, já deveria aprender a suportar uns aos outros e não começar a criticar ou a julgar ou a mandar a juízo. Como fazia a igreja de Corinto, essa igreja é carnal. Não podemos ter atitudes carnais no meio de espirituais. Esta é a questão. Cada vez mais nós necessitamos, então, de ter esta sensibilidade uns com os outros. Tiago, no capítulo 1, no verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Suportar uns aos outros é um mandamento que possui implicações. Vejamos então, Deus continua nos tratando e nos suportando com mansidão, com longanimidade, com entranhas de misericórdia. Veja aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Percebe então a ação de Deus para com o seu povo. Como Deus, ele é paciente. Como o Senhor, ele nos suporta em nossas ofensas, rebeliões, pecados. E assim também devemos imitar ao Senhor. Esta é uma das atitudes mediante a qual Deus trabalha com seu povo terreno, Israel. Quantas vezes no deserto o povo teve aquela apostasia, rebeldia, murmurações, e o Senhor atendia, por misericórdia, por graça. Vejam então o Salmo 78, como Deus deu tempo para que o povo pudesse perceber a sua rebelião, a sua ofensa. Deus dá este tempo, suporta o povo, aguenta, apoia, para que esse povo venha amadurecer, crescer. E no Salmo 78 nós vamos perceber que depois de tudo, depois de um bom tempo, Deus vem para castigar, para julgar o seu povo, sim. Nós também, em certo sentido, devemos imitar a ação de Deus. Assim como tem nos suportado e nos tolerado, nós também devemos mostrar e demonstrar este amor aos irmãos. Todos nós, em algum grau, temos as nossas imperfeições, manias, queixumes, irritabilidade, todos nós. E todos nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida para andarmos de forma digna do nosso chamado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos prosseguir, portanto, com o nosso estudo na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13. Depois de ouvirmos esta tão boa exposição sobre este versículo da parte do nosso irmão Alberto, vamos continuar a considerar esta passagem, mas antes, porém, quero enviar uma saudação muito especial para aqueles que nos têm acompanhado ao longo dos meses, ou talvez alguém que tenha apenas aparecido hoje, ou mais recentemente, neste estudo da carta aos Colossenses. A nossa oração é que o estudo desta carta possa levar-vos a conhecer mais a Deus e a ter um maior desejo de o seguir, de viver para Ele. E se porventura alguém ainda não confiou em Cristo como seu Salvador, o nosso desejo é que de facto perceba que a humanidade não tem outra solução que não olhar para o Senhor Jesus Cristo como o único caminho que nos pode conduzir a Deus, visto que todos somos pecadores e destituídos, estamos da glória de Deus, e que o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, sofreu a morte, para que nós de facto não tenhamos que experimentar a separação eterna de Deus. Ele na cruz foi desamparado por Deus, para que nós pudéssemos ser amparados. Também gostava de dar uma saudação muito especial para aqueles que sofrem, alguns acamados, outros em situação de saúde bastante deficitária. Contudo, eu quero deixar uma palavra de ânimo para todos, porque a maravilha do cristianismo
e esta é a maravilha do maravilhoso Evangelho, da maravilhosa graça de Deus, é que de facto não há circunstância que possa limitar o gozo, a paz que Deus nos dá por fé no Senhor Jesus Cristo. E assim esperamos que o estudo nos possa ajudar a perceber cada vez mais e melhor as maravilhas que temos da parte de Deus para nós e possamos todos entrar no usufruto dessa graça que é conhecer e desfrutar de todas as bênçãos espirituais com que já fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. Na carta aos Colossenses, então, no capítulo 3, no versículo 13, e continuando, vou ler de novo a passagem: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ora, nós devemos perceber que no que diz respeito às nossas experiências, todos ainda trazemos a velha natureza dentro de nós. É importante que tenhamos consciência disto. E quando eu digo todos, não há exceções. O suportar, dizem aqui as Escrituras, é uns aos outros. E quando nós lemos que devemos nos suportar uns aos outros, a Bíblia não diz suportai os outros, diz para nos suportarmos uns aos outros. Há uma diferença. Quando nós lemos que nos devemos suportar uns aos outros, isto é bastante diferente de suportarmos os outros. Como se só eles pudessem ser um peso, somente os outros pudessem ser um problema, e nós nunca, o que não é verdade. Quando a Bíblia diz para nos suportarmos uns aos outros, significa que todos nós somos um peso, todos nós somos um problema, e tem que haver a paciência mútua de todos nós, e o reunir das características que já ouvimos no versículo anterior, para que na verdade possamos experimentar isto. A expressão uns aos outros mostra que este problema é comum a todos. A nossa velha natureza, o nosso velho homem, a carne em nós, a velha natureza que está em nós, apesar de termos uma nova natureza, todos ainda temos esta natureza que tanto nos incomoda, que tanto nos atrapalha e que tanto perturba o próximo. Este facto ajudar-nos a perceber a dificuldade e a luta dos outros, porque também é a nossa luta e também é a nossa dificuldade. Isto não é só um problema para os outros, é um problema para todos. E nós precisamos de ter esta consciência. E da mesma forma que nós precisamos de servir-lhes de ajuda hoje, amanhã poderão ser eles que terão que ser uma ajuda para nós. E é muito provável que isso aconteça. Uns aos outros também revela, como veremos a seguir, a importância de andarmos juntos e de não andarmos isolados. O cristianismo não é isolamento, isso é ascetismo. E isso não é bíblico. Isso é anomalismo, não é normal. O cristianismo não é servilismo, é altruísmo. A inclinação para procurarmos obter o bem para o próximo. É adesismo, é juntar-nos aos outros. Por isso não devemos destruir, mas construir pontes para ajudar os outros, sendo que nós próprios acabaremos por ser beneficiários dessas mesmas pontes. Porquê? Lembremos-nos que sempre que a falta de perdão destrói a ponte que terás que atravessar um dia, a explicação está dada. É verdade. A falta de perdão destrói a ponte que eu próprio terei que atravessar um dia. E lemos aqui que nos devemos perdoar uns aos outros, logo a seguir. Mais uma vez, vemos aqui que não são só os outros que precisam de perdão, nós próprios também precisamos, porque possuímos a mesma velha natureza que peca e que precisa de perdão. A coisa mais difícil de aprender na vida é qual é a ponte que precisamos de preservar e qual é a ponte ou as pontes que devemos destruir. É verdade. Nós devemos ter os olhos do entendimento iluminados para perceber que pontes devemos destruir e que pontes devemos preservar. Infelizmente, muitos invertem esta situação. Destroem as pontes que não devem e preservam as pontes
que devem ser destruídas. Pois é, que Deus nos dê sabedoria para não invertermos as coisas e fazermos as coisas direitas. Que pontos há na tua experiência que tu já deverias ter destruído e que ainda não fizeste? Por que esperas tu? Destrói, pois, as pontes para o pecado, para o mundo, para a ação da carne. Essas pontes devem ser destruídas. Há coisas que, se tu permitires na tua vida, vão-te conduzir ao pecado. E a pergunta que eu faço é: há coisas que tu permites na tua vida que te conduzem ao pecado? Então já sabes o que tens a fazer. Destrói. Aquilo que tu fazes que te conduz ao pecado são as pontes que tu deves destruir. Não mudes para aquele canal da televisão que sabes que vais encontrar ali a tentação. Não acedas àquele site na internet que sabes que vais ser tentado para o pecado. Essas pontes devem ser implacavelmente destruídas. Não vás àquele lugar que te pode conduzir à tentação. Passa ao largo, bem distante. Vai à volta, mas não cruzes essa ponte. Também aqui vemos a importância dos outros. O ideal é não andarmos sós, mas com os outros. Isso é uma proteção para nós. Os outros, portanto, são importantes também para vencermos o pecado. Com os outros, mais dificilmente nós pecamos. Por isso lemos que temos um sumo pastor. E por isso também lemos que temos pastores humanos. Porquê? Porque somos ovelhas e as ovelhas andam em rebanho, andam juntas. Nós não temos ovelhas a andarem sozinhas. Tomemos, pois, bem a sério a importância dos outros. Nós temos a tendência para julgar os outros só por aquilo que ouvimos falar deles. Mas só há uma maneira de nós conhecermos as pessoas. É estando com elas, é relacionarmos-nos com elas, é conversarmos com elas. É necessário, portanto, conhecer o coração de cada um, ter empatia. Só através da empatia é que é possível conhecer verdadeiramente os outros. Atreve-te a sair da tua zona de conforto e dá-te a possibilidade de conversar com uma pessoa que, à partida, não estabelecerias contacto nenhum. Dá-te a ti mesmo a possibilidade de te surpreenderes e chegares à conclusão que, no fundo, somos todos iguais, com as mesmas necessidades, com as mesmas fragilidades, com as mesmas dificuldades. E, como tal, as experiências mútuas podem ser mutuamente vantajosas para ambos. Eu soube que um crente tinha em casa um quadro que apenas dizia: os outros. Isso ajudava-o a perceber a importância dos outros. E nós precisamos de perceber essa importância. Será que precisamos também de uma lembrança assim, de termos assim um quadro pendurado numa parede para não nos esquecermos dos outros? O sábio Salomão escreveu: melhor é serem dois do que um, porque um tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta-o. O outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Lemos isto em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Salomão, de facto, era sábio e mostra aqui a sabedoria que devemos ter em pensar no valor dos outros com quem nos devemos relacionar. Mais para nós meditarmos. Eu só sei verdadeiramente o grau de importância que alguém tem para mim pela qualidade do sacrifício que eu faço por essa pessoa. Se eu não tiver que fazer um sacrifício pelos outros, então eu nunca poderei dizer que eles têm grande importância para mim, porque a importância é avaliada de facto pela qualidade do sacrifício que eu faço pelos outros. Assim, suportemo-nos uns aos outros e perdoemo-nos uns aos outros. Nunca nos esqueçamos. Está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude.